Olha, não é segredo pra ninguém que Hollywood anda passando por umas crises de identidade e de grana que fazem qualquer novela mexicana parecer simplória. Só que agora uma ex-executiva da Disney resolveu abrir o bico e apontar o dedo para as famigeradas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, as DEI da vida, financiadas por uns caras de ternos chiques lá em Wall Street, e o que era para ser um movimento progressista virou a desculpa oficial para explicar por que o barraco está desabando. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies, bem-vindos de volta ao canal. Então bora abrir as cortinas desse espetáculo e entender o que tá pegando. Essa ex-executiva, diplomada em falar tudo sem filtros e um histórico de reuniões intermináveis com a galera do Mickey, se chama Monica Harris e trabalhava para Walt Disney Television. Ela decidiu expor sua opinião sobre o que estaria afundando a maior fábrica de sonhos do mundo. E olha, não é exatamente um vilão de filme da Marvel, mas quase. Basicamente o que ela está dizendo é o seguinte: Hollywood, essa velha senhora cheia de botox, decidiu mergulhar de cabeça na piscina das políticas de diversidade, equidade e inclusão, mas esqueceu de aprender a nadar antes. Segundo a Mônica, a causa do afogamento está vindo de uma mão invisível com cara de chefe financeiro. Uma coisa que vários canais, vários youtubers vêm falando já há muito tempo. Ela afirma que as empresas de investimentos, tipo aquelas que têm mais grana que o tio Patinhas, começaram a empurrar um monte de grana para essas iniciativas de EI. Parece um bom negócio, né? Vamos fazer uma Hollywood mais inclusiva, todo mundo feliz, abraços coletivos, EPIO, muitos likes no Twitter. Só que, pelo visto, enquanto uma mão dava tapinha nas costas, a outra empurrava o pessoal pro abismo criativo. O lance é que o pessoal que entende de números e planilhas começou a colocar essa grana toda em projetos que seguiam a cartilha de EI à risca, sem pensar numas coisinhas sem sentido, sem importância, tipo qualidade da história, do roteiro, ou sei lá, se o filme era minimamente assistível. O resultado disso? Um monte de produções caríssimas, com apelo zero, ou quase isso, e qualidade duvidosa para não dizer um lixo completo. Monica Harris jogou na cara do público que o foco foi deslocado. Antigamente, fazer filmes era sobre contar histórias que as pessoas queriam ver. Histórias sobre personagens, tramas envolventes. Hoje em dia, parece que o jogo é conquistar pontos de virtude e agradar os acionistas que estão super preocupados com a opinião pública. Mas só até a próxima reunião trimestral, claro. E adivinhe quem está pagando o pato dessa balbúrdia toda? Sim, nós, a plateia, que antes só queria assistir algo legal e comer uma pipoca cheia de manteiga. Vamos colocar isso em perspectiva. Lembra quando você ia no cinema e saía de lá empolgado, com a cabeça cheia de teorias sobre o que tinha acabado de ver? Pois é. Monica Harris está dizendo que esses dias acabaram. Foram substituídos por sessões onde você sai mais confuso do que quando entrou e fica se perguntando quem achou que aquela história fazia sentido. E o que ela sugere é que por trás dessa mudança estão as empresas de investimentos, enquanto as produções se preocupam mais com mensagens do que com enredos. A moça alega que essa influência financeira tem feito as grandes produtoras, tipo a Disney, dá mais atenção para projetos que checam as caixinhas do DEI do que para produções que realmente têm potencial de cativar o público. E aí vem aquele papo que a gente já ouviu até cansar. O público não está pronto para essas mudanças. A galera está cheia de preconceitos. Os haters na internet são todos trolls. Mas essa executiva resolveu virar o disco e afirmar que talvez o problema não esteja só na resistência do público, mas na falta de profundidade das obras que estão sendo feitas. Mas olha, descobriu pólvora. Ela meio que dá a entender que as pessoas no comando dos estúdios deixaram de focar no entretenimento e começaram a priorizar discursos e agendas específicas, mas que não estão conectando com o público da maneira certa. E é aí que entra a grana dos investidores. Segundo ela, esses caras estão mais preocupados em parecerem bons moços e menos interessados em fazer a boa e velha pergunta: será que alguém vai gostar de ver isso? Agora, antes de continuar, vamos esclarecer uma coisa aqui. Ela não está dizendo, e eu também não estou dizendo, que diversidade, equidade e inclusão são conceitos ruins. Muito pelo contrário. Ela está apontando que quando essas iniciativas viram o centro do universo, em vez de fazer parte de uma galáxia maior chamada Boas Histórias, o resultado é um desastre. Porque no fim das contas a gente vai no cinema para se divertir, para rir, para chorar, para se assustar, enfim, para sentir alguma coisa. E não para receber 2 horas de um sermão que a gente não pediu. E pior, estão cobrando da gente por isso. Ela menciona, inclusive, que esse efeito colateral não é só papo furado. É algo que pode ser visto nos números e nas bilheterias. Lembra daqueles filmes que foram vendidos como o próximo grande marco na história do cinema e terminaram não pagando nem o cafezinho da equipe de produção? Pois então, parece que isso está acontecendo mais vezes do que deveria.
E quem não percebeu que isso está rolando, provavelmente é porque não quer ver o óbvio. Os estúdios estão errando a mão na receita e depois ficam se perguntando por que ninguém gostou da comida. E aí vem o maior problema. Quando você enfia uma grana absurda num projeto que todo mundo diz que vai ser um fracasso, e ele realmente é, as empresas começam a cortar custos em outras áreas. E aí adivinha quem paga a conta? Isso mesmo, as produções menores, os criadores de conteúdo independentes e até o estagiário que só queria uma chance de entrar na indústria. Enquanto isso, os chefões que aprovaram tudo isso continuam faturando os bônus gordos, porque aparentemente não importa o quão ruim seja o resultado, sempre tem um prêmio de consolação para quem está no topo. Mônica Harris ainda aponta que os investidores estão tão ocupados tentando bancar os bonzinhos que não estão prestando atenção no fato de que a audiência está dando aquele feedback silencioso que diz mais do que 1000 críticas no Rotten Tomatoes. Eles simplesmente pararam de ir aos cinemas ou de assinar certos serviços de streaming. E aí, qual é a resposta? Mais projetos de AI, claro, porque na lógica de quem está perdendo grana, a solução é sempre mais da mesma coisa que já não estava funcionando. É aquela velha história, a definição de loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E é assim que Hollywood vai seguindo, meio que tropeçando de filme em filme, tentando encontrar um novo propósito, ou talvez um novo público, enquanto o público antigo está assistindo um monte de coisa de graça no YouTube, ou jogando games que entregam histórias muito mais envolventes do que os últimos lançamentos do cinema. Dependendo do game, porque a gente sabe que tem muita porcaria saindo nessa indústria também. Eu tô pensando até em fazer uma matéria sobre isso, falando sobre a indústria dos games. Vamos ver o que vai acontecer. Mas voltando para o assunto, agora se você está aí se perguntando qual seria a solução, a nossa ex-executiva também tem umas ideias. Ela sugere que talvez o caminho seja dar um passo atrás, parar de se preocupar tanto em checar todas as caixinhas de diversidade e se concentrar em contar boas histórias de novo. Que tal, hein? Parece revolucionário isso. Fazer filmes que as pessoas realmente querem ver. Quem podia imaginar isso? Todo mundo. O problema é que para que isso aconteça teria que rolar uma mudança na mentalidade dos investidores e dos chefões dos estúdios, porque no fim das contas, quem está colocando a grana quer ver retorno. E enquanto eles acharem que esse modelo de bancar o woke vai render aplausos e prêmios, mesmo que o público não ligue muito, a tendência é que as coisas continuem nessa marcha lenta em direção ao colapso. Eu particularmente não acredito muito nisso. A matéria, né, a denúncia que a Mônica fez, dá a entender isso, mas eu não acredito muito, porque, cara, eles são empresários. Eles botam dinheiro porque eles querem receber dinheiro de volta. E se eles não estão recebendo dinheiro de volta, opa, peraí, eu acho que já não é mais o caso de seguir com uma ideia woke. Vamos tentar mudar isso aí. É uma coisa assim de parar para pensar realmente no que está acontecendo. E a Mônica não é a única a pensar assim. Muita gente dentro e fora da indústria já levantou a bola de que talvez o caminho esteja errado. Mas aparentemente mudar de direção é mais difícil do que mudar o roteiro de um filme do Zack Snyder. Então, enquanto essa briga de bastidores continua, a gente vai assistindo de camarote essa novela mexicana chamada Hollywood se desenrolar sem saber exatamente quando ou como o final vai ser escrito. Mas uma coisa é certa, se Hollywood não começar a se importar de novo com o público, ao invés de ficar preocupado em agradar críticos e investidores, vai chegar um momento em que nem a melhor das diversificações vai salvar o barco de afundar. Porque no fim das contas, por mais bonitinho que seja o discurso, o público só quer saber de uma coisa: ser entretido. E se nem isso a indústria consegue entregar direito, é melhor alguém apertar o botão de reset antes que a casa caia de vez. E agora, com a indústria enfrentando uma crise de identidade e de público, a situação só piora. Afinal, como é que você convence as pessoas a gastarem seu precioso dinheirinho em ingressos caríssimos e pipocas inflacionadas se os filmes que chegam nas telas parecem mais preocupados em ensinar uma lição de moral do que em entreter? Parece que, na busca por uma nova narrativa, Hollywood esqueceu que o público não é uma plateia cativa de alunos obrigados a assistir uma aula de filosofia moderna. A situação atual é quase cômica se não fosse trágica. Filmes sendo aprovados mais pelo quanto se alinham com os ideais de justiça social do que pelo quanto são divertidos ou emocionantes. O cara do terno caro de Wall Street olha para os relatórios e diz: bom, esse projeto aqui é perfeito porque representa tal grupo e fala sobre tal causa. Mas ninguém se lembra de perguntar: será que alguém quer ver isso? Essa é a bendita pergunta que as pessoas precisam fazer. E aí surge um ciclo vicioso. O público ignora os lançamentos, os estúdios ficam desesperados, dobram a aposta nas mesmas ideias que já fracassaram, e enquanto isso as bilheterias desabam. Entendeu? Tudo isso acontece enquanto a audiência vai ficando cada vez mais distante, mais desconfiada, mais crítica. Afinal, quem não se cansa de ver os mesmos erros sendo repetidos indefinidamente? Eu vou perguntar mais uma vez, que tipo de besteira está sendo ensinado nas escolas de administração americanas? Sendo bem honesto,
Essa crítica não é exatamente uma novidade. Vários insiders da indústria, críticos e até atores já levantaram essas preocupações há algum tempo. Mas o trem da virtude corporativa segue desgovernado. O problema é que ao focar tanto em fazer a coisa certa, os estúdios parecem ter esquecido de como fazer filmes que as pessoas realmente amam, realmente querem ver. E no final, o público acaba saindo de cena. A realidade é que essas ideias estão sendo impulsionadas por gente que não entende nada de cinema, mas que entende muito de ganhar dinheiro. E essa dicotomia entre ganhar prêmios e ganhar público está empurrando Hollywood ladeira abaixo. Porque enquanto as corporações e investidores se preocupam com suas imagens públicas e reputações no Twitter, o público está se preocupando em buscar outras formas de entretenimento, onde a qualidade da história ainda importa mais do que qualquer outra coisa. Então, o que fazer para salvar essa nau desgovernada? Bom, Monica Harris sugere que talvez seja hora dos estúdios pararem de bancar o porta-voz da virtude e voltar a bancar os contadores de histórias. Ela propõe que a indústria precisa de uma guinada radical em direção ao básico. Bons filmes com personagens interessantes, narrativas envolventes. Mas será que isso é possível? Será que é viável num mercado cada vez mais polarizado e influenciado pelas redes sociais? Será que é viável voltar ao básico? Talvez não seja tão simples assim. No fim das contas, o que ela está pedindo é uma mudança na mentalidade de toda uma indústria que, por anos, tem se amparado em métricas de aceitação social como seu novo evangelho. Eu só acho engraçado que essas métricas de aceitação social são uma bolha. Porque fora dessa bolha é uma imensidão de pessoas que rejeitam o que eles estão fazendo. Talvez a grande sacada esteja em encontrar um equilíbrio entre criar filmes que façam a diferença e criar filmes que entretenham. Porque, sinceramente, é difícil agradar todo mundo, e tentando fazer isso, Hollywood está conseguindo desagradar todos. Se os estúdios pararem de tentar forçar uma narrativa e começarem a se preocupar em contar boas histórias que por acaso incluam diversidade, o público vai perceber essa sinceridade e, quem sabe, as bilheterias voltem a bombar. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para dizer que certas apostas não estão dando certo, coragem para parar de gastar rios de dinheiro em filmes que o público claramente não quer assistir e, mais importante, coragem para admitir que o caminho atual não está funcionando. E coragem, como sabemos, não é algo que se compra com um bom plano de investimento. Enquanto isso, nós, meros espectadores, ficamos na torcida para que alguém lá no alto das torres de Hollywood decida fazer algo a respeito antes que seja tarde demais. Porque se tem uma coisa que ficou clara com esse desabafo da ex-executiva, é que, do jeito que tá, o show tá mais perto de um fiasco do que de um final feliz. E o que é que resta para nós? Continuar rindo para não chorar. Esperando que alguém em Hollywood acorde para a realidade e que um dia a gente possa voltar a nos encantar com histórias que valem a pena ser contadas. Até lá, a gente segue assistindo de camarote a decadência de uma indústria que, pelo visto, se perdeu no seu próprio reflexo. Mas e você, o que você acha? Hollywood tem conserto? Não tem conserto? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Ah, e vamos considerar uma coisa aqui. Nessa quinta-feira que vem, vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre uma iniciativa chamada Hollywood 2.0. Aguardem, quinta-feira aqui no canal. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.